a guerra de Kurukshetra começou. Logo no primeiro dia, todos estão lutando ferozmente. Há certas regras para a guerra. Os que estão em carruagens devem lutar apenas com outros em carruagens. Os soldados a pé devem lutar apenas com outros soldados a pé. E se alguém se render ou pedir misericórdia, não deve ser morto. Os soldados que estiverem feridos e deitados no chão não devem ser mortos. Aqueles que fornecerem água ou armas no meio da batalha para ajudar os outros também não devem ser feridos. Todos os guerreiros seguiram escrupulosamente essas e outras regras de guerra justa. Cada um lutou com um oponente cuja força estava no mesmo nível que a sua. Arjuna lutou com Bhishma, Bhima enfrentou Duryodhana, Nakula lutou com Dushasana e Dhristadyumna enfrentou Drona. Todos tiveram um adversário igual. Em meio a essa luta, uma flecha rápida voou diretamente para o peito de Uttara Kumara e o matou instantaneamente. Uttara Kumara era filho do rei Virata. Quando o rei Virata descobriu que seu filho estava morto, sua raiva não teve limites. Enfurecido, ele esmagou os soldados Kaurava como se fossem formigas, matando sem esforço vários milhares deles. Não importava quantos inimigos ele matasse, sua raiva não diminuía. Essa investida furiosa foi uma grande vantagem para os Pandavas. A noite caiu e os búzios foram tocados para sinalizar que a batalha do dia havia terminado. Todos pararam de lutar e voltaram para seus acampamentos para descansar. No final daquele dia, os Pandavas estavam em vantagem. Embora Duryodhana tenha ficado chateado, ele se consolou pensando que aquele era apenas o primeiro dia. Agora, havia um certo rei de Udupi que assumiu o dever de cozinhar e servir refeições aos dois exércitos. Apesar do fato de que muitos soldados haviam morrido, a comida que ele preparava era exatamente suficiente para todos os guerreiros sobreviventes, sem sobras, sem excesso, sem falta. Todos se perguntaram como esse rei de Udupi está conseguindo cozinhar exatamente a quantidade certa, como se ele já soubesse quantos morreriam. Mesmo assim, consideraram o fato como uma coincidência e foram descansar à noite. O segundo dia amanheceu. Os soldados estavam 2 vezes mais entusiasmados do que antes. Os tambores de guerra rufaram e a batalha recomeçou. O Mahabharata descreve detalhadamente cada pequeno evento que aconteceu durante essa guerra. Quantas flechas foram disparadas, quem enfrentou quem, quantas carruagens foram destruídas. Tudo é registrado em grande detalhe. Como não podemos nos aprofundar em todos esses detalhes, contarei apenas os pontos mais importantes. Naquele dia, Bhishma e Arjuna lutaram magnificamente. Do alto, os deuses estavam assistindo ao duelo. Alguns seres divinos estavam apostando que Bhishma venceria, enquanto outros apostavam em Arjuna, quase como se fosse uma partida de cricket. Essa era a intensidade do combate entre os dois. Dentro do exército Pandava, havia apenas 2 que podiam lutar com um poder aterrorizante: Arjuna e Bhima. Arjuna está sendo controlado por meu avô, Bhishma, pensou Duryodhana. Então, resta Bhima. Vamos lidar com ele hoje. Duryodhana direcionou todo o exército de Kalinga para Bhima. No meio da batalha, Bhima de repente sentiu o chão tremer mais do que o normal. Ao se virar para trás, viu quase 10.000 elefantes de guerra avançando em sua direção, com o objetivo de matá-lo. Sem hesitar um segundo, Bhima pegou sua massa e correu a toda velocidade em direção ao exército de elefantes. Ele pulou sobre o primeiro elefante da fila, soltando um rugido poderoso no ar, e com um único golpe de sua massa, atingiu a cabeça do elefante. Esse único golpe foi suficiente para quebrar seu crânio. O soldado que estava em cima dele morreu instantaneamente. Todo o batalhão de elefantes cercou Bhima, mas ele rugiu. Era exatamente isso que eu queria, e começou a se enfurecer. A massa de Bhima abriu as cabeças dos elefantes, com suas presas estalando como cabos de vassoura quebradiços. Ele esmagou o exército de Kalinga até a morte com seus próprios punhos. Naquele momento, todos perceberam por que as pessoas diziam que Bhima sozinho era tão forte quanto 10.000 elefantes. Ele provou isso visualmente naquele dia. Percebendo que não tinham chance, as forças restantes de Kalinga fugiram para salvar suas vidas sem olhar para trás. Amigos, vocês acreditariam se alguém lhes dissesse que ler apenas uma história especialmente interessante poderia transformar a vida inteira de uma pessoa? Vocês acreditariam que a simples leitura de uma história como essa para seus filhos poderia incutir neles os valores de que precisam para a vida? Você acreditaria que qualquer problema que você enfrenta ou enfrentará pode encontrar uma solução em apenas uma história? Sim, é possível, mas somente com o maior épico já contado na história da humanidade, o Mahabharata. Essa história é 100 vezes mais espetacular do que qualquer filme de grande sucesso, e isso é um desafio.
A história completa do Mahabharata, escrita nas palavras de Vikramaditya, está disponível em 2 volumes, como livro de bolso e livro eletrônico na Amazon e em 43 outras lojas online. Está disponível no mundo todo, em 54 idiomas. Forneci os links na descrição abaixo deste vídeo. Faça seu pedido imediatamente, porque não se trata apenas de um livro. É um tesouro de sabedoria de que sua vida precisa. Somente nesse único dia, Bhima matou 2.700 soldados inimigos. A batalha do segundo dia terminou com os Pandavas, novamente, reivindicando a vitória. Todos se reuniram para o jantar. Assim como no dia anterior, a refeição foi exatamente suficiente. Todos ficaram surpresos. Como o rei Udupi sabe com antecedência quantos morrerão? Essa pergunta ficou sem resposta naquele dia. O terceiro dia de batalha começou. Bhishma, comandante do exército Kaurava, posicionou o Garuda, a formação de águias. Em contra-ataque, Arjuna organizou o Ardha Chandra, a formação de meia-lua. Uma flecha de Arjuna dividiu o arco de Bhishma em 2. Percebendo a vulnerabilidade de Bhishma naquele momento, Duryodhana pensou: se Bhishma morrer agora, metade do exército Kaurava estará perdido. Preciso distrair Arjuna imediatamente. Ele enviou 10.000 soldados para cercar Arjuna. Cercando a carruagem de Arjuna, eles bloquearam seu caminho. Arjuna olhou para seu cocheiro, Krishna, como se perguntasse: o que devo fazer? Krishna calmamente virou a cabeça para trás e deu um leve sorriso. Tudo bem, Krishna, disse Arjuna. Ele puxou uma flecha, pronunciou um mantra e soltou uma Hendra Astra no céu. Aquela única flecha subiu alto e depois caiu como centenas de milhares de flechas no campo de batalha abaixo, engolindo os 10.000 soldados que cercavam Arjuna, como se fosse uma cobra devorando sua presa. Nenhum deles sobreviveu. Seus corpos jaziam no chão, rasgados membro por membro, com rios de sangue escorrendo. Somente naquele dia, Arjuna matou 10.000 soldados. Mesmo nesse dia, a comida preparada pelo rei de Udupi foi exatamente suficiente. Essa misteriosa coincidência intrigou a todos. No final do terceiro dia, os Pandavas estavam novamente em vantagem. Naquele mesmo dia, o filho de Karna, Vrishasena, também foi morto. O quarto dia de batalha começou. Determinado a matar Bhima a qualquer custo, Duryodhana enviou o exército de Magadha contra ele. Assim como havia esmagado as forças de Kalinga, Bhima também destruiu as forças de Magadha. De repente, uma lança veio pelo ar e perfurou o peito de Bhima. Atingido pela força, ele caiu no local, inconsciente. Foi o próprio Duryodhana quem atirou a lança. Agora o exército Pandava perdeu metade de sua força, pensou ele. Sem demora, ele avançou para esmagar a cabeça de Bhima com sua massa. Naquele momento, uma carruagem avançou em direção ao corpo inconsciente de Bhima. De quem é essa carruagem? Duryodhana se perguntou. Abhimanyu estava naquela carruagem. Antes que Duryodhana pudesse alcançar Bhima, Abhimanyu içou o corpo mole de Bhima em sua carruagem e partiu em alta velocidade. Toda aquela agitação reanimou Bhima, e assim que ele recuperou a consciência, sentiu-se totalmente humilhado por ter caído inconsciente no meio da batalha. Vou acabar com os Kauravas hoje, rugiu ele, saltando da carruagem. Naquele dia, Duryodhana enviou seus 99 irmãos para garantir que Bhima fosse morto de alguma forma. Então você veio, Bhima exultou. Demonstrando sua força, ele matou 8 dos irmãos de Duryodhana. Os demais, aterrorizados, fugiram para salvar suas vidas. Assim terminou o quarto dia de batalha, com a refeição do rei de Udupi, mais uma vez, combinando perfeitamente com o número de sobreviventes. Apenas 4 dias de guerra haviam se passado. A essa altura, temos 2 perguntas. Primeiro, como o rei de Udupi cozinhava com tanta precisão todos os dias? E segundo, o que aconteceu com Karna? Por que ele ainda não está no campo de batalha? Quando ele chegará? O 5º dia da guerra de Kurukshetra começou. O comandante Kaurava, Bhishma, montou a Makara, uma formação de crocodilos, e o comandante Pandava, Dharmaraja, contra-atacou com a formação Garuda. Arjuna rompeu a formação Makara de Bhishma com suas tropas. Somente nesse dia, Arjuna eliminou 25.000 soldados do exército Kaurava. No final do 5º dia, tanto os Pandavas quanto os Kauravas estavam em pé de igualdade. Amigos, o conteúdo do próximo episódio será de um nível totalmente diferente. Não percam, voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, no mesmo horário. Enquanto isso, encomendem meu livro Mahabharata agora mesmo. Coloquei os links na descrição abaixo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso imediatamente. Até lá, cuide-se. Tchau.